O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Você já deve ter escutado aquela famosa frase: tudo tem um porquê na vida. O grande ponto é que a maioria das pessoas não sabe com clareza qual é esse porquê e passa boa parte da vida com ideias e pensamentos equivocados, ou ainda pior, se vitimando, perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que todos têm oportunidade e eu não consigo, sendo que eu me esforço tanto? Por que ele ou ela consegue e eu não? Se eu tenho tantos atributos, tantas qualidades. Essas ideias impregnam a mente de muita gente e fazem com que a pessoa acabe vivendo uma vida inteira flutuando em uma nuvem de lamentações. É o que acontece na maioria das vezes em que você é guiado até pelo porquê de outras pessoas. A pergunta certa nessas situações é saber o que fazer da sua vida. Qual o seu propósito? Se você quer ter resultados positivos, a vida sempre vai exigir algo de você em troca. A vida é assim, é movida por uma relação de troca, e isso é milenar. E é nessa jornada que muitas mentes perdidas acabam querendo oferecer algo que elas acham que é certo, porque elas acham que esse é o propósito, entre aspas, da vida delas. E assim a frustração começa a se instalar. É como se uma pessoa quisesse forçar um peixe a latir. E ela convence o peixe: você precisa latir, porque você tem condições para isso. Mas o peixe não late. Não é o propósito dele. Não é a característica dele. Ele vai acabar se achando um imbecil e um fraco na vida, um fracassado, um frustrado, porque não é para aquilo que ele foi criado. Quem deseja o crescimento na vida precisa oferecer em troca o esforço e a disciplina de seguir o que Deus deu a ele, deu a você. Isso se chama predestinação. A palavra de Deus, ela diz que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Você pode notar que quando Deus criou o homem, ele o criou para viver num paraíso. E quando Jesus veio restabelecer a redenção do homem, o que ele prometeu? O reino dos céus. E ele disse a Pedro: eis que trago agora as chaves do reino dos céus, e o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Ou seja, o céu começa aqui para aquele que crê, mas o inferno também começa para aquele que acredita no inferno e vai viver este inferno porque está fora do seu propósito. Seu propósito na vida é multiplicar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sejamos felizes. É por isso que você me vê e tantos outros lutando para ganhar almas, para ajudar aqueles que precisam e levá-los ao caminho certo. Porque esse é o nosso propósito na vida. É isso que Deus nos escolheu. O meu propósito é ajudar a mudar a vida das pessoas através do desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, gerando a realização na sua vida. É como o que aconteceu com Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22. Quando Davi estava fugindo da fúria do sogro dele, que tinha inveja dele e sabia que ele havia sido escolhido por Deus, a palavra de Deus em 1 Samuel 22 diz que Davi se retirou e escapou para a caverna de Adulão. E todos os irmãos e familiares deles ouviram isso e foram até Davi. Mas a palavra de Deus ainda fala mais, que não foram apenas os familiares, mas todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado,
todo homem de espírito desgostoso procurou por Davi. E Davi se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Daí em diante, se você observar nos capítulos seguintes, você vai ver que aquele batalhão que foi montado por Davi venceu tudo o que lhes apresentava. Os homens que antigamente eram deprimidos e não tinham direção, não tinham foco, ao lado de Davi, foram vencedores. Eu quero falar agora com você, oficial, que está se preparando para ir na caverna de Adulão e receber a consagração como oficial do reino e a estola púrpura. Você vai receber uma autoridade espiritual extrema, porque isso vai garantir a você a direção e o propósito. E a você que está precisando de um propósito na vida, você precisa entender que andar com pessoas que só sabem lamentar, andar com pessoas que só sabem reclamar e dizer que não conseguem, que não podem, que não têm, você vai acabar seguindo o mesmo caminho delas. Eu disse numa aula uma experiência que aconteceu recentemente com uma professora que quis mostrar para as pessoas que a multidão acaba influenciando a decisão de um indivíduo. Ela, antes de começar a aula, avisou os alunos que tinham chegado primeiro que quando ela apresentasse uma pasta vermelha, ela ia perguntar qual a cor e todos deveriam dizer que era verde. Quando então um aluno chegou atrasado, ela começou o teste e perguntou para todos que cor era aquela pasta vermelha. E todos disseram: é verde. Aquele aluno que chegou atrasado ficou estranhando tudo, achou estranha aquela situação e, quando foi perguntado, olhando para todos e olhando para a professora, disse: a pasta é verde. Todos riram, porque a pasta era vermelha, mas ele foi influenciado pelas decisões dos outros. Ou seja, ele não teve a sua individualidade, a sua fé, a certeza naquilo que ele estava vendo, pois que ele estava vendo, estava errado, e ele poderia muito bem ter falado isso, mas não. Ele foi pela conversa dos outros. Aprenda isso. E saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele atende você, não por causa da conversa de um ou de outro, mas porque daquilo que você viu que é certo e que você aprendeu. E se você está na direção, tenha esse propósito. O propósito na vida é você ser feliz e ajudar a quem precisa, trazendo o reino dos céus para aqueles que estão necessitando. Tenha fé na direção certa. Assim como aqueles homens que foram até a caverna de Adulão e encontraram com Davi, encontraram o seu propósito, você vai encontrar o seu. O conhecimento faz toda a diferença. Eu quero orar por você agora. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida desta pessoa que tanto precisa descobrir o propósito em sua vida, que precisa descobrir a razão pelo qual o Senhor a escolheu, porque o Senhor a escolheu desde a fundação do mundo. E eu creio nisso, meu Deus. Eu creio na sua força e na sua graça e sei que o Senhor é poderoso para abençoar a vida daqueles que confiam no Senhor e acreditam no seu poder. E é por isso, meu Deus, que eu abençoo a vida desse teu filho, dessa tua filha, e em nome de Jesus, passo a ela essa visão revelada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado. Hoje é quarta-feira, é dia de curso bíblico, de estudo bíblico no santuário. Vamos aprender o capítulo 3 do livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Receba a revelação e a força do conhecimento em sua vida. Que Deus lhe abençoe. Paz e luz para você. Tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu